Aconteceu de novo, silenciosamente, de forma eficiente, enquanto a maior parte do mercado dormia. Às 2h17 da manhã, horário de Nova York, um único ajuste se propagou pelo sistema. Não foi manchete, não foi alerta de última hora, apenas uma linha enterrada dentro do regulamento do CME Group. Horas depois, a prata começou a cair fortemente. Os preços despencaram rapidamente. As telas ficaram vermelhas. Os comentaristas chamaram de pânico. Mas aqui está a pergunta desconfortável. Quem realmente vendeu e quem foi forçado a vender? Se a demanda não desapareceu, por que o preço caiu? E se isso continua acontecendo toda vez que a volatilidade dispara? O que isso diz sobre o mercado que você acha que está observando? Pare de rolar a tela, ouça com atenção. A verdadeira história não é o que lhe contaram. É como o sistema funciona quando ninguém está olhando. Para entender o que realmente aconteceu, precisamos dar um passo atrás, longe dos gráficos, longe das manchetes, e entrar na tubulação do mercado da prata. No centro dessa história está o CME Group, a bolsa que supervisiona os contratos futuros de prata da COMEX. Não é ali que a prata física muda de mãos. É ali que os contratos mudam. Promessas de entrega de prata em uma data futura negociadas com alavancagem. Aqui está o termo-chave, que a maioria dos investidores ouve, mas raramente compreende: margem. Margem não é uma taxa, é uma garantia de desempenho. Quando um trader mantém um contrato futuro de prata, representando 5.000 onças, ele não paga o valor total. Em vez disso, deposita uma margem. Enquanto a volatilidade permanece aceitável, esse valor se mantém estável. Mas quando a volatilidade dispara, a bolsa intervém. Historicamente, esse mecanismo apareceu em momentos críticos. Em 1980, após a prata disparar durante o episódio dos irmãos Hunt, os requisitos de margem foram aumentados repetidamente, desencadeando um colapso violento. Em 2011, a prata avançou em direção aos $50. As elevações de margem vieram em seguida. A liquidação foi brutal, e nos anos seguintes, cada forte alta da prata carregou o mesmo risco oculto. No início da década de 2020, a estrutura tornou-se ainda mais frágil. As reivindicações no papel sobre a prata cresceram enormemente enquanto os estoques físicos se apertavam. Refinarias, fundos de hedge e grandes especuladores passaram a depender cada vez mais da alavancagem para se manter competitivos. Isso significava uma coisa: menos margem para erro. Assim, quando a volatilidade voltou a subir, no final do ciclo de negociação, durante horas de baixa liquidez, o sistema reagiu exatamente como foi projetado para reagir. A margem foi elevada, dinheiro foi exigido, e as posições que não conseguiram cumprir foram encerradas sem misericórdia. Isso não foi caos, foi protocolo. Mas protocolos não se importam com quem sai machucado. O que desencadeou a queda da prata não foi emoção, foi aritmética. Quando a volatilidade aumenta, os mercados não param para perguntar o motivo, eles respondem ao risco. E dentro do mercado de futuros, o risco é gerenciado de forma mecânica, por meio da margem. Uma vez que a volatilidade ultrapassa limites pré-definidos, o processo se torna automático. Não há discricionariedade, não há narrativa, apenas execução. No centro desse mecanismo está o CME Group, que define os requisitos de margem para os contratos futuros de prata da COMEX. Esses requisitos existem para proteger a câmara de compensação contra falhas de contraparte, não para estabilizar preços ou acalmar investidores. 1. A alavancagem transforma movimentos de preço em crises de liquidez. Um único contrato futuro de prata representa 5.000 onças de prata. Em níveis elevados de preço, isso equivale a centenas de milhares de dólares em exposição, controlados com uma quantidade relativamente pequena de capital. Quando os requisitos de margem aumentam, todas as posições em aberto são reavaliadas imediatamente. Os traders precisam aportar caixa adicional, muitas vezes em questão de horas. Para participantes altamente alavancados, isso pode significar levantar milhões, às vezes dezenas de milhões de dólares,
da noite para o dia. Quem não consegue cumprir não recebe segunda chance. As posições são liquidadas automaticamente. É por isso que aumentos de margem não produzem ajustes graduais. Eles geram vendas súbitas e violentas, não porque os traders mudaram sua visão, mas porque a liquidez falhou. 2. A proteção, hedge, torna-se uma armadilha para as refinarias. Ironicamente, alguns dos participantes mais vulneráveis são justamente aqueles que possuem prata real. Refinarias e grandes usuários industriais frequentemente fazem hedge do estoque físico, vendendo contratos futuros. Quando os preços da prata sobem rapidamente, o valor de seus ativos físicos aumenta. Mas o mesmo acontece com a margem exigida em suas posições vendidas em futuros. Em mercados rápidos, isso cria um descompasso de fluxo de caixa. Uma refinaria pode estar fundamentalmente correta, totalmente abastecida e ainda assim enfrentar uma chamada de margem grande o suficiente para forçar a redução de posições. Um movimento de apenas $2 por onça pode se traduzir em dezenas de milhões de dólares em exigências adicionais de margem. Nesse ponto, o hedge deixa de agir como proteção e passa a cair como pressão. 3. O fator tempo amplia os danos. Os ajustes de margem frequentemente ocorrem durante períodos de baixa liquidez, sessões noturnas ou horários fora do pico. Isso não é manipulação estratégica, é uma questão de timing operacional. Mas o impacto é severo. Vendas forçadas entram em um mercado raso. A profundidade das ordens desaparece. Os preços caem em gap. Estratégias algorítmicas detectam o momento e o aceleram. Ordens de stop loss entram em cascata. Quando a maioria dos participantes do mercado acorda, a liquidação já está concluída. 4. O que este evento foi e o que não foi. Isso não foi um colapso da demanda industrial. Não foi uma enxurrada de prata física chegando ao mercado. E não foi uma decisão coletiva de abandonar a prata. Foi um evento estrutural de desalavancagem, a prata no papel, eliminando o excesso de exposição sob estresse. O mecanismo funcionou exatamente como foi projetado. O resultado apenas não é aquilo que a maioria das pessoas pensa estar vendo no gráfico. O que torna este episódio diferente não é a liquidação em si, mas onde a pressão recai em seguida. Nos Estados Unidos, a prata é em grande parte um instrumento financeiro negociado por meio de futuros, ETFs e derivativos. Mas, globalmente, a prata é um insumo estratégico. Centros industriais não acompanham tabelas de margem, acompanham estoques. Considere a Ásia, onde a demanda industrial domina. Na China, a prata está incorporada em painéis solares, eletrônicos e manufatura avançada. Os contratos costumam ser de longo prazo. Interrupções de oferta importam mais do que quedas momentâneas de preço. Quando os preços, no papel, caem de forma abrupta, os compradores não comemoram. Eles se preocupam com a disponibilidade. A Europa enfrenta um problema diferente. As metas de transição energética dependem da expansão solar e das redes elétricas, ambas intensivas em prata. Um mercado de papel volátil torna o fornecimento imprevisível. Projetos desaceleram, custos aumentam, cronogramas escorregam. E então há o próprio mercado físico. Os distribuidores relataram disponibilidade estável, ou até mais apertada, mesmo com a queda dos preços dos futuros. Os prêmios não colapsaram. Em algumas regiões, eles se ampliaram. Essa divergência envia um sinal claro. Essa liquidação existiu nas telas, não nos armazéns. As consequências se propagam para fora. Fabricantes passam a fazer hedge de forma menos agressiva. Bancos apertam linhas de crédito. Fornecedores menores adiam planos de expansão. E os consumidores sentem isso mais tarde, por meio de preços mais altos, produtos atrasados ou menos opções. Esse é o custo oculto de um sistema que resolve a volatilidade espremendo a alavancagem. Ele restaura a ordem nos mercados de derivativos, mas exporta instabilidade para a economia real. E uma vez que esse processo começa, raramente para na porta da bolsa. Então, o que vem a seguir
e quem se adapta primeiro. Para os investidores, a lição não é sobre comprar na queda, é sobre entender onde o risco realmente vive. A alavancagem amplifica ganhos, mas também entrega o controle à mesa de margem. Aqueles que detinham prata física ou exposição sem alavancagem foram espectadores, não vítimas dessa liquidação. Essa distinção importa. Para as instituições, a pressão está aumentando. Refinarias e fabricantes estão repensando índices de hedge. Bancos estão reavaliando linhas de crédito ligadas à volatilidade das commodities. Cada choque de margem força os participantes a escolher entre exposição e sobrevivência. No lado das políticas públicas, nada muda rapidamente. Abrir novas minas leva uma década ou mais. A reciclagem ajuda, mas apenas marginalmente. Existem estoques estratégicos, mas utilizá-los é uma decisão política, não mecânica, o que nos leva ao cenário à frente. No curto prazo, a volatilidade permanece elevada. Cada movimento brusco aumenta a probabilidade de um novo ajuste de margem. Isso não significa preços mais baixos, apenas preços instáveis. No longo prazo, liquidações forçadas repetidas afinam o mercado de papel. A alavancagem sai. A demanda física não. Esse desequilíbrio não se resolve em silêncio. Ou a volatilidade se comprime e o sistema se estabiliza, ou o próximo impulso volta a testá-lo. E a história sugere que o segundo chega antes do esperado. Isso não foi um mistério, e não foi pânico. Foi um lembrete de que os preços podem se mover sem que os fundamentos mudem, de que liquidações podem ocorrer sem que os vendedores escolham vender, e de que as ações mais importantes frequentemente acontecem quando ninguém está olhando. Se você acompanha apenas o preço, perde a estrutura. Se você confia apenas na narrativa, perde o mecanismo. Compartilhe esta análise, questione as manchetes e preste atenção ao que acontece entre os movimentos, porque é ali que vivem os riscos reais e os sinais reais.